Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado. Quinta-feira, né? A semana tá correndo, tá passando rápido, né? Aliás, na Hebron a semana passa rapidíssimo, né? Por quê? Porque toda semana tem propósito, toda semana a gente tem ou tem propósito, ou a gente tem alguma coisa específica. Então a semana, quando a gente vê, a semana foi embora. E quando chega quarta-feira para frente, é assim o estalar de Deus. Por quê? É propósito da família, é propósito de cura, é o relógio de oração, é propósito financeiro. Aliás, né? Faz tempo que o Senhor não fala, quer dizer, ele está tratando, logicamente, dentro de alguns propósitos, mas às vezes o Senhor faz alguns propósitos financeiros, dias específicos, né? Mas eu acho que esse ano, debaixo da palavra que nós estamos, que já fala sobre o financeiro, 7 anos de financeiro, eu acho que está claro para todo mundo, né? Mas enfim, a semana que vem, semana do avanço, não se esqueçam, semana domingo agora sou eu que ministro, trazendo a palavra do mês inteiro, para a gente viver na próxima semana, a semana do avanço. Então, a Hebron, olha, ela não vai parar. Semana que vem, não se esqueça que nós temos o Floresça, hein? Floresça não teve essa semana, vai ser a semana que vem. Eu estava até comentando ontem que acho que ficou até melhor, porque depois da outra semana a relógio de oração não tem, e na próxima volta o Floresça de novo. Então a semana que vem será outra semana também extraordinária. No meio da semana a gente tem o Floresça. E sabe uma coisa que eu falei no áudio? Deixa eu compartilhar aqui. Aliás, entre pessoal, já vamos compartilhando antes de mais nada. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar, deixa eu chamar todo mundo. Bom dia, com muita alegria. Agora a Diaconisa está anotando os nomes aí, né? Não sei se ela anota meu nome, mas se ela anotar depois a gente vê, né? Sejam todos bem-vindos. Você sabe uma coisa que eu estava comentando ontem? Não sei se vocês ouviram, né? Não sei, às vezes nem todo mundo ouve meus áudios, né? E o que eu estava falando ontem? O Floresça não é um almoço só, pessoal. A ideia é que, né, se vocês pegarem o primeiro que foi feito aí com a Rafa, né, com a Rafael, não foi feito só o almoço, né? Logicamente, todo aquele aparato foi lindo, foi gostoso, saboroso, mas também você vê que a apóstola vai conversando com a pessoa e vai, né, trazendo um pouquinho da história. Então, que interessante, você ouve um pouco de testemunho, né? Você vai ouvir um pouquinho do que trouxe as pessoas para a igreja, como ela está, que momento ela está. Então você vê que ali vai preparando o almoço, vai falando dos ingredientes, mas ao mesmo tempo a apóstola vai conversando com a pessoa. Primeiro vai descontraindo, né? Porque nem todo mundo está acostumado com a câmera, enfim. E aquilo torna um negócio bastante tranquilo. Então o Floresça primeiro ali, né? Esse para o almoço, eu achei fantástico. A gente estava brincando depois então que parecia realmente nós estávamos no estúdio lá, não daquela mulher do louro, né? Mas muito parecida, né? Porque o nosso estúdio estava fantástico. O Lucas preparou aí, deixou o negócio show. Então o que acontece? O Floresça, ele vai trazer também um pouco de testemunho. Então você fala assim, eu não vou ver o Floresça porque vai falar sobre comida. Não, não é só isso, pessoal. Então vai muito mais além. Então você primeiro, amanhã pode ser que seja você, né? Amanhã você está contando testemunho aí e fazendo o almoço e contando um prato que às vezes para você também é novidade, né? Para outros é novidade, mas que você sabe fazer. Então tá todo mundo convidado aí, né? Ó, a semana que vem a convidada é uma convidada especial, né? A mesma convidada dessa semana, não é isso? Isso. É a mesma convidada dessa semana. Bom, deixa eu dar bom dia aqui. Bom dia, apóstola, com muita alegria. Nossa apóstola está aqui hoje, eu estou ministrando, né? Glória a Deus pelo privilégio, né? Bom dia, apóstolo, com muita alegria. Bom dia, com muito amor e alegria. Bom dia, Diaconisa Carol. Bom dia, com muita alegria. Amém. Bom dia a todos vocês aí. Amém. Então, quando a semana que vem, a nossa convidada ficou para a semana que vem, ela vem. Então, quer dizer, o prato vai estar mais recheado, assim, eu imagino, né? Com menos arroz e mais do que ela vai fazer, né? Glória a Deus. Então, pessoal, não esqueça, então. É assim, a gente vai sempre divulgando, que eu tenho falado muito nos áudios, e para a gente estar acompanhando as pessoas, porque tem gente nova, tem gente que está se achegando na Hebron, tem aqueles que foram e voltaram, e como tem muita atividade, tem gente que não conhece, nós vamos ficar atentos. Os grupos, né, de propósito, o pessoal que saiu, às vezes a pessoa que saiu, você colocou, você que indicou, você conhece, chama a pessoa, entende. A não ser alguns casos que são antigos, saiu, aí trata com a apóstola, porque às vezes
uma coisa específica, né? Antes de chamar a pessoa, antes de ligar, fala com a apóstolo para não gerar nenhum desconforto. Mas aquele que você já está acostumado, que é seu contato, liga para a pessoa, entende por que saiu do propósito. Por quê? Os propósitos, eles estão libertando as pessoas. Propósito da família, gente, eu contei testemunho para vocês a semana passada. Foi na segunda-feira, a apóstola estava contando, e eu desacreditei do que eu estou vivendo com relação à família. Então, o que o Senhor quis mostrar? Que para a mesma forma que está acontecendo comigo, pode acontecer com você, de onde você menos espera. Deus é maravilhoso, Ele sempre vai nos surpreender. Sabe o que é lindo de Deus? Você está imaginando que Ele vai vir por aqui, Ele vem por ali. É para mostrar para você que Ele não depende de você, Ele não depende de nada. Né? Que você acha alguma coisa, Ele vem por outro lugar. Então, assim, Deus é maravilhoso, Ele sempre vai nos surpreender. E sabe o que Ele te surpreende? Que é para Ele fazer uma marquinha, para você entender, eu sou Deus, eu que posso fazer um milagre. Né? Então, isso é lindo demais, nós precisamos aprender. E nessa semana, então, falando aí do processo de cura, logicamente falar sobre insatisfação. Olha, eu acho que quem ouviu aí o primeiro dia, se pegar os 3 áudios, né, um completando o outro, você vai ver que ele não imaginava que a insatisfação ela tinha uma ramificação, vamos dizer assim, ou seja, ela fosse para tantos lados. Você pega o meu, eu não vou falar ainda do meu áudio, porque eu ministrei ele pela manhã, mas pega o áudio da apóstola, o áudio da pastora Rô, quando começou a falar sobre algumas enfermidades que colocam a gente aprisionada, a depressão, que leva a gente a algumas coisas. Aí você fala, poxa vida, eu não sabia que a depressão, ou às vezes aquilo que você está vivendo, que vai ser curado nesse propósito, eu creio, e eu profetizo sobre a sua vida, às vezes você não percebeu, você está com alguém em casa, que aquela depressão foi gerada por insatisfação, por exemplo. Então tudo isso é muito sério, e eu quero que você preste atenção, porque às vezes não é você, mas você está lidando com alguém dentro da tua casa que está numa insatisfação muito grande. E você não tem noção do quanto a insatisfação ela fecha as janelas dos céus. Por quê? Porque a insatisfação é a murmuração, o primeiro ponto, né, que a gente ministrou, foi falar sobre a murmuração. Então fecha as janelas do céu e você fala, não sei por que eu não vivo isso, por que as coisas acontecem, por quê? A insatisfação é tão grande que Deus pode dar os céus e a terra para você e você vai estar reclamando, falta alguma coisa, falta o firmamento, imaginou? Então a insatisfação, ela é muito séria, ela tem nos afligido sim, tem pegado muitas pessoas, né? Isso que é o duro, a gente, como eu falo para vocês, a gente não percebe que a gente está envolvido, a gente tem insatisfação no trabalho, em casa, com pequenas coisas, e a pior coisa que tem é você conviver com a pessoa insatisfeita, você não tem noção. É uma pessoa que normalmente ela é amarga também, né? Por quê? Porque ela não está satisfeita com nada. Isso é difícil, o relacionamento com uma pessoa assim, não é? Eu não estou dizendo nem relacionamento com marido e mulher, mas com um amigo, com uma pessoa. O primeiro dia parece normal, no segundo também, no terceiro, no quarto você já vai começando a ficar, né? Como diz o ditado, já meio, né, de saco cheio. Por quê? Porque está começando a ver que a pessoa é uma amargura em pessoa. E aí começa a ser uma pessoa intragável, uma pessoa que todo mundo quer se afastar, porque ninguém convive com a pessoa insatisfeita, que é chato. O insatisfeito, como nós vimos hoje, ele só vai lidar com você de uma forma diferente, lembre-se, se ele tiver interesse. Lembra que a gente falou ontem? Que o insatisfeito também, ele olha para o próprio umbigo e ele vai conversar com você, ou vai tentar alguma coisa com você, desde que seja, né, tranquilo para ele, que ele tem algum interesse. Então, se não tiver interesse, então é muito sério isso, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós temos que amar essa pessoa e tentar tirar essa pessoa desse lugar. Como é que a gente tira? Eu acho que a gente através da palavra. Quem é que cura? É o Senhor. Então tem que convidar as pessoas para participar. Então quando a gente fala do processo de cura, quem tem marcas anteriores não fica mais fora do propósito. Por quê? Porque sabe que vai ser curado. E o que eu falo? Às vezes eu falo assim, eu não sou o ápice do negócio, mas eu tenho alguma coisa para ser curada também. Todo propósito tem alguma coisa que nós vamos ser curados. Então, se o senhor está falando sobre insatisfação, alguma coisa na nossa vida, nós estamos lidando com uma certa insatisfação. Pode ter certeza. Às vezes você fala, eu estou comendo, mas eu queria comer uma coisa diferente, eu não estou satisfeito com o que eu estou comendo. Uma insatisfação. Deus está trazendo alimento, mas você está na satisfação. Às vezes pela casa, pelo carro, pelo marido, pela esposa, pelo filho, como eu tenho falado,
A insatisfação, ela vai gerar, seja grande ou pequena, sempre tem um fundinho. E nós vamos ser curados e libertos disso de uma vez por todas. Amém? Então hoje no relógio de hoje pela manhã, eu trouxe lá o livro de Lamentações. Eu procurei uma tradução que eu achei numa outra Bíblia que eu tenho, que eu achei um pouquinho melhor, eu não vou ler nessa daqui, que está lá em Lamentações 3, versículo 39. Lá diz assim, né, na minha tradução, se a sua estiver diferente, mas acho que essa está mais bacana para entender. Como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Essa tradução está melhor por quê? O que está dizendo aqui? Como pode uma pessoa reclamar quando está sendo punida pelo pecado? Vamos entender bem isso aqui. Bom, vamos lá. Como você erra, certo? Que o pecado, eu errei em algum momento, né? O pecado gerou, né, esse erro. E acontece, você vai punir, você vai culpar a Deus pelo seu pecado. Espera um pouquinho. Deus não te pediu para pecar. Deus não te fez pecar. Você pecou sozinho, presta atenção. E aí o que acontece? Você vai reclamar, mas espera um pouquinho. Não foi Deus que pecou? Não foi Deus que te obrigou a pecar? Pelo contrário, Deus te dá sempre um caminho santo, que fala que é o caminho do justo, onde o ímpio não passa. Você escolheu um outro caminho, você escolheu tudo isso, e aí você reclama. Então muitas vezes ele está reclamando porque a gente quer achar o culpado. O insatisfeito é assim. Ele sempre vai achar um culpado. Ele pode ter feito todo o processo, mas ele vai achar que a culpa é de alguém, né? Que ele poderia ter sido diferente se alguém tivesse ajudado, sendo que o serviço era só ele que ia fazer, só dependia dele, mas ele vai achar que tem um culpado. Por quê? A insatisfação é dele, é grande, e ele não vai assumir que foi ele. Sempre tem um terceiro. Então aqui o que acontece? O camarada vai lá, ele peca, ele erra, e a culpa é do Senhor. Poxa Deus, por que você está fazendo isso comigo? Mas pera um pouquinho, quem pecou foi você, querido. Eu não falei para você ir no bar, eu não falei para você sair, eu não falei para você se prostituir, eu não falei para nada disso. E aí o culpado sou eu sou insatisfeito. O insatisfeito, ele está pecando, mas ele está colocando a culpa em Deus, porque ele não está vivendo. Porque aí o que acontece? O pecado habilita o quê? Vai habilitar o exterminador, vai habilitar todos os demônios que a gente já sabe, não é isso? Uma coisa vai puxando a outra. Ele murmurou, a gente viu ontem, porque o cara cometeu o pecado, ele vai murmurar. Por quê? As janelas dos céus vão se fechar para ele, e ele vai murmurar que ele não está vivendo tudo que ele queria viver. Então, você está vendo que uma coisa vai puxando a outra? Então, a insatisfação, por menor que seja, ela vai começar a puxar o fio e vai, né, trazendo outras coisas mais. Então, a gente tem que prestar atenção muito grande nisso. E uma coisa que nós não podemos esquecer é sobre a lei da semeadura. Lembra? Eu brinquei ontem falando, olha, o camarada planta tomate, ele vai colher tomate, ele vai colher chuchu. Então aqui o camarada vai lá, ele planta tomate, ele quer colher chuchu, mas é o que está dizendo em Lamentações, mas ele vai reclamar de Deus porque ele está colhendo chuchu. Você imagina Deus olhando para ele e fala, filho, se plantou tomate, você quer colher outra coisa, como? Não tem como. A culpa não é, filho, eu mandei, ó, vamos lá, presta atenção no detalhe. Vamos pegar a plantação que era o que o povo entendia naquela época muito bem, para você entender. Eu te dei, nos dias de hoje, te dei condições de trabalhar, eu te dei saúde para você trabalhar, te dei condição financeira para você ir para o seu trabalho todo dia, mantive o seu trabalho por 30 dias, tudo normal, não sei o quê. Aí você não vive porque você fez um monte de atrapalhada no serviço e a culpa é de Deus. Mas ele te deu condição. Como ele fez aqui, ele mandou chuva, ele preparou todo o solo para a semente, sabe, deu condição do camarada ir lá cuidar da semente e tudo mais, deu condição do cara colher aquilo que plantou, mas ele colheu diferente do que ele queria. Então, pera um pouquinho, a culpa é de Deus, ele te deu toda a condição, você que fez errado no processo, e aí você fica o quê? Gera uma insatisfação. E aqui, lógico, como está a Lamentações, quem tem a culpa? Novamente voltamos ao Senhor. O insatisfeito, falei para você, ele vai botar sempre a culpa em alguém. Então, se a culpa não for do terceiro, como ele quer, ele vai culpar a Deus. Quantas pessoas, para pensar, quantas pessoas culpam a Deus? Você faz opções na sua vida, erra, e aí a culpa é de Deus. Mas olha o que Deus está deixando eu fazer. Olha o que Deus fez com a minha vida. Deus fez com a tua vida? Deus colocou a bebida no teu copo, Deus colocou o cigarro, Deus colocou a prostituição. Não, o diabo colocou e deixou à disposição.
Preste atenção. A Bíblia fala o quê? Que o diabo está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Mas quem está ao nosso redor? Nós esquecemos de tudo isso. Mas o diabo, mas ele passou porque você permitiu. Então nós estamos protegidos, nós é que permitimos. Então aqui o que acontece? Esquece da lei da semeadura. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Só que nunca, olha, uma das coisas que a gente mais tem é uma insatisfação com a colheita. Se você não está satisfeito com a colheita, porque está plantando errado. Só que a culpa não é do Senhor. Mas é o que eu tenho. Será mesmo que é o que você tem? A mulher do azeite também, só tinha lá um pouquinho de azeite, não era? É só o que eu tenho. Só que só o que ela tem, colocado diante do altar do Senhor, orou, multiplicou o que foi. A mulher tinha um bocadinho lá, o profeta também chega lá e fala assim, primeiro cozinha para mim, depois para você e seu filho. O que ele fez? Só tinha um bocadinho também. Mas diante do Senhor, aquilo que era pouco se transformou muito. Então nós temos que entender, a questão toda é que o insatisfeito, ele pode viver o milagre do azeite lá sendo multiplicado, mas ele vai estar o quê? Ele vai reclamar. Mas eu não queria que fosse multiplicado o azeite, eu queria em espécie. Está entendendo o insatisfeito? Aí o que acontece? A culpa é do Senhor. O insatisfeito, ele vai reclamar exatamente dessa forma. Então ele está fazendo, ele está plantando errado, ele quer colher outra coisa. Ele nunca está satisfeito. Então tem que tomar cuidado e prestar atenção que a insatisfação, ela está sendo gerada por nós mesmos. Às vezes a gente acha que a insatisfação que você vive é porque você está vivendo alguma coisa que alguém te condicionou ou te colocou para viver. É o que eu falo. Deus me colocou nessa situação, então a culpa é dele, por isso é a minha insatisfação. Não, Deus não te colocou nessa situação. O Senhor tirou o povo do deserto para quê? Eles passarem a caminhar para a terra prometida. A insatisfação gerou, só que tinha esse caminho, não, era só orar ao Senhor e esperar, mas a insatisfação é tão grande que eu não espero um momento, eu não vou clamar, eu não vou buscar do Senhor, eu prefiro ficar quieto, reclamar e depois murmurar e viver em insatisfação, do que me inclinar diante do Senhor. Deus, o Senhor me tirou do deserto, estou com sede, Senhor, manda provisão dos céus. O Senhor fala assim, filho, é água que você quer? Está aqui. É comida que você quer? Está aqui, mas não. A insatisfação vai gerar primeiro o quê? Murmuração, reclamação e por aí vai. E sempre o quê? A culpa é do Senhor, como a gente viu aqui. A culpa não é do terceiro, a culpa não é dele, a culpa é do Senhor. Lamentações está deixando muito claro que esse insatisfeito, ele está colocando a culpa em Deus. Aí você imagina, se é duro, quando a gente coloca a culpa no terceiro, você imagina uma pessoa olhando para você e te responsabilizando por tudo que ela está vivendo. Pai e mãe costumam viver muito isso, porque os filhos, né, só Jesus na causa, né? O filho olha para você, tem coisas que meus filhos não precisam nem falar, porque eu sei. Eu sei, quem conhece, pai e mãe conhece o filho que tem. E sabe que está te olhando com uma insatisfação e quem sabe que está jogando nas suas costas é isso aí, né? Estou falando me exceder em alguma coisa, é exatamente isso. Você olha para o teu filho e vê que ele está jogando uma insatisfação e está colocando a culpa em você. Por que eu estou dando esse exemplo? Você já imaginou o Senhor? O Deus falou, eu dei toda a condição para o meu filho, fiz ele levantar todos os dias, sem nenhuma enfermidade. Levei e trouxe ele do serviço todos os dias. Ele escolheu fazer toda essa tramóia, né? Todo esse laço, e a culpa é minha. Coloquei, a culpa você queria que eu não te levantasse todos os dias? O que você queria que eu fizesse? Então é muito fácil. O insatisfeito, a melhor coisa que o insatisfeito ama fazer, sabe o que é? O passanel. Porque amanhã a insatisfação dele tem culpa, mas é de um outro, não dele. Já brincou de passanel? É assim. É fácil passar o macaquinho para o ombro do outro, não é? Assumir os atos que fizeram, ou que fizemos, e que gerou insatisfação, é difícil. Agora passar o macaquinho para o outro ombro é fácil. Só que eu estou falando
de uma insatisfação, onde eu não estou falando do terceiro, não estou passando por obra do terceiro, eu estou falando do Senhor. Eu estou pecando contra Deus. Por quê? Porque a minha insatisfação é com o Senhor. Então a pessoa começa a falar, para mim isso aí é chegar no ápice da insatisfação. Onde a insatisfação não é no terceiro, já vai direto para o Senhor. Então isso é muito sério. Então a punição, a pessoa é o seguinte, ela faz, mas ela não quer colher. A colheita ninguém quer. Esse é o grande problema. O camarada quer fazer o que quiser, mas ele nunca quer a colheita do que ele semeou. Por quê? Porque ele sabe que o que ele semeou não estava certo. Então quando chega a punição, a culpa é do Senhor. É muito mais fácil, não é? Achar o culpado. Então isso é muito sério. E a insatisfação, ela nos coloca em cativeiros e ela nos coloca cativos, né? Onde nós não conseguimos mais sair dessa situação. E eu falei uma coisa ontem que é verdade: se a pessoa não consegue sair se ela não tiver ajuda de um terceiro. Porque ela se coloca, dependendo do cativeiro que ela se coloca, ela não vai sair sozinha. Por quê? A insatisfação dela já é tão grande que ela não consegue ver mais solução nenhuma para aquilo que ela está vivendo. Então esse caso já é o extremo. Se não for um sacerdote tirar ela, porque às vezes vai ter casos que vão falar assim, olha, vai ter cura essa semana. Eu quero participar de cura, eu acho maravilhoso, eu quero. A pessoa vai participar. Tem aquele que está enfermo, a alma fala assim, vou participar da cura. Mas tem aquele que tem uma resistência. Esse que está nas prisões, cativeiro, após precisar arrancar. Porque a pessoa está vivendo essa insatisfação. E o detalhe, essa insatisfação a pessoa vai compartilhar com quem? Com a família. Com quem está à sua volta. E às vezes o que acontece? Essa pessoa não só viveu a insatisfação, ela gera e ela faz com que o companheiro viva aquela insatisfação, que os filhos passam a viver uma insatisfação. Então começa a ramificar e vai compartilhando com a família inteira. Daqui a pouco você olha com a família, é uma família que só Deus dá causa, misericórdia. Ninguém quer ficar com essa família, por quê? É uma família completamente satisfeita. É o marido, é a esposa, é os filhos. Ou você acha, não se esqueça, os filhos vão olhar o espelho do pai. Isso aí é bíblico, vem lá de trás. Ou eu vou usar o exemplo do que deu errado, fazer diferente, o que normalmente não acontece. Se não tiver maturidade, desculpa, pode falar o que você quiser. Se não tiver maturidade e intimidade com Deus, vai cometer os mesmos erros do pai e da mãe. É espelho. É espelho. Fora hereditariedade, eu podia citar para vocês várias aqui. Vários casos. Vim de Abraão, vou contar várias histórias para vocês. Então a insatisfação gerada no lar, às vezes pelo pai e pela mãe, é pior ainda. Por quê? Porque vai contaminar a casa inteira. E aí você pega, por exemplo, você é servo de Deus. Vamos lá. É o único na tua casa. Se a insatisfação entrar por você, você tem noção para fazer com uma casa? Porque todo mundo vai olhar para você e falar, se ele que serve o Senhor está nessa insatisfação, o que faço eu aqui na minha casa? Que nem conheço o Senhor, não vou na igreja como ele vai, não participo, precisa ser como a pessoa participa. Você está entendendo o grau que fica? A proporção que isso vai tomando? Então é muito sério a prisão que as pessoas se colocam e ela vem com sentimentos negativos que provocam uma sensação de mal-estar. Então se olha para a pessoa, ela está sempre no mal-estar. Eu não sei, estou bem, nunca está bem. Hoje ela está bem, amanhã, sabe a pessoa, eu não vou nem falar um bipolar, um quadripolar. Quem já viveu com pessoa quadripolar sabe o que eu estou falando. Hã? Quadripolar é muito sério, a pessoa muda de humor, de coisa o dia inteiro. A pessoa é insatisfeita. Então ela tem alguns rompantes que trazem uma pequena satisfação, se é que posso dizer que traz alguma satisfação. Então ela vive daquilo ali, é uma amargura e um sentimento negativo, que se você for contar alguma coisa maravilhosa para ela, você vai sair de lá, nossa, não sei se eu mereço viver isso aqui, porque a pessoa te contamina de tal forma, o sentimento negativo da pessoa é tão grande, que você perde o prazer da bênção que você vai viver. Aí você que está lá vivendo uma bênção, que está na intimidade com o Senhor, está na caminhada com o Senhor, vai lá e sai de lá, se não tiver toda a maturidade, vai sair de lá tão contaminada quanto a pessoa.
Então, o sentimento negativo, o mal-estar que vai passar para você. Então, você imagina isso, estou falando de um amigo, imagina dentro de uma casa, um trabalho, uma empresa toda contaminada. Você imagina o patrão, se o patrão chegar lá, ó, Deus, ó vida, esse mês não sei o que eu vou fazer, então não vai saber mesmo. Imagina o funcionário, se o cara já jogou a toalha, se o cara está nessa insatisfação, já tem certeza do insucesso, você acha que o funcionário vai se esforçar para fazer alguma coisa? Vou cruzar os braços e falar, meu, vamos levar por enquanto daí, vamos procurar outro emprego, porque aqui já era. Então a insatisfação, ela gera essa prisão de sentimentos negativos. Então tudo eu vou levar para o lado negativo. A pessoa está me dando uma palavra, às vezes até está liberando uma bênção sobre a sua vida. Eu vou sempre levar para ela. Ah, se ela está fazendo isso é porque ela, né? Então sempre eu vou pegar o positivo, a situação positiva e transformá-la em negativa. Esse é o insatisfeito. Assim, O insatisfeito ele faz isso. Hã? assim foi com Zacarias. Assim foi com Zacarias. Estava oficiando. Zacarias estava oficiando, tinha tudo para estar feliz, estava tendo uma bênção onde ia quebrar uma esterilidade na vida dele. O anjo veio falar com ele. Né? Não foi qualquer pessoa que falou com ele, o anjo Gabriel Se apresenta e fala: estou fala com o cara. O que ele tinha que ter feito? Como Maria fez. Tá, mas a logística, você quer que eu faça o quê? Eu falei, não, vai para tua casa, tua mulher já está grávida, acabou. Eu ia falar exatamente para isso. Aí começa a colocar os impedimentos. A gente sempre vai colocar impedimento, né? Porque a gente esquece que Deus é Deus. Qual é o currículo dele? Só criou os céus e a terra. Só abre na palma da mão dele. E a gente quer colocar empecilho que ele pode fazer. Se ele fez Noé construir uma arca e o cara não tinha nem as ferramentas que nós temos hoje, gente, para analisar. Eu já fico admirado naquele tempo, porque olha, não tínhamos detalhes. Se você pegar o tempo, vai ver a teologia da história, você vai ver que o tempo onde chegou a ferramentaria, algumas coisas, é muito para frente do que a gente imagina. Então, cada vez que eu olho para aqui, eu lembro da história de Noé, eu fico imaginando como que esse camarada construiu essa arca. E outra, não foi uma arca do tamanho de um carro, né, gente? Tem noção? Imaginando um navio, a gente viu um navio lá com 10 andares, aquelas embarcações, não tem noção que você acha que deveria ser alguma coisa inferior a isso? Você vai ver lá, faz o cálculo da metragem, você vai vir em casa, vai se surpreender. Uma hora eu trago para vocês terem uma ideia. Então é algo extraordinário. E essa prisão negativa, de sentimento negativo, vai te colocar, ela pega, olha só para você ver como é que é, ela pega a satisfação, a felicidade e transforma em medo e frustração. Então o insatisfeito ele torna-se um cara frustrado, uma mulher, um homem frustrado. Por quê? Tudo que eu faço não tem sucesso, então a pessoa já não acredita em mais nada. Pode aparecer o anjo como apareceu para Zacarias, mas uma frustração, no caso dele que não estava frustrado, mas colocou empecilho, certo? Mas uma frustração tão grande, um medo, que pode aparecer o anjo ali para ele, não vai acreditar. Vai ser muito pior do que foi com Zacarias. E ficar mudo talvez não seja nem a solução maior para esse problema. Está entendendo o que é insatisfação? E o que é esse sentimento negativo? O que ela faz com a bênção? Aonde ela leva essa transformação? Está compreendendo onde ela leva essa transformação? É muito sério. E a insatisfação, ela gera em alguns casos a violência. E eu vou lembrar um caso para vocês, né? Alguns religiosos, inclusive, se você pegar na Bíblia, é muito sério isso que eu vou falar para vocês, alguns religiosos, eles justificam a violência, essa insatisfação, porque para eles, né, só eles que... E eles justificam a violência às provocações. Então, quer dizer, a minha insatisfação, eu posso agir com violência, justificado pela provocação que tem do outro lado. Mas então cadê o servo de Deus? O servo de Deus é esse que vai pagar na mesma moeda? A gente está sendo habilitado para a gente ver o jejum de murmuração. Ah, o cara me fechou no trânsito, eu vou fechar ele também. Está entendendo o que é? É uma certa violência, um grau de violência, uma certa insatisfação. Porque às vezes o cara te fechou, você brecou, Deus te deu livramento numa batida que ia ter lá na frente. Fração de segundos. Um dia para ele é como? 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. A gente nunca olha pelo livramento, olha o que o abençoado fez. E aí o que acontece? Você está ali,
um poder no volante, acelerador, freio, vira uma máquina que pode ser uma máquina de morte. Uma insatisfação com o que aconteceu, gerando uma violência. O religioso, ele justifica a provocação, mas o camarada, olha o que ele fez comigo, olha o que ele falou, olha o que deixou de falar. Então vai muito mais longe. E hoje você pega o insatisfeito, nós vivemos num mundo hoje onde a tecnologia é uma maravilha, ajuda a gente, né? O insatisfeito e o violento, ele vai usar as redes sociais para falar do outro. Eu entro nas redes sociais, às vezes eu pego uma situação de como eu estava vendo uma ontem, eu não sei se o nojo, sabe, eu vi um pedacinho, eu queria ver até onde que ia. As pessoas usam hoje a rede social, é uma sensação tão grande, para denegrir o outro, para falar mal do outro, para não sei o quê. Então, se você não concorda com o que a pessoa está falando, amém, se a pessoa vive a vida dela. O Senhor deu livre-arbítrio para todo mundo. Se aquela pessoa quer viver uma satisfação para a vida inteira, o problema é dela. Então as pessoas hoje agem de violência, porque o ataque verbal, queridos, ele dói tanto quanto o físico, se não mais em alguns momentos. Opa! Tem pessoas que ela fala assim, eu prefiro ter tomado um tapa do que ouvir isso aí. E eu vou falar para vocês, já vivi momentos da minha vida onde eu perdi noites de sono, não porque eu apanhei, mas porque eu ouvi uma coisa que eu não queria ouvir, eu ouvi alguma coisa que eu não queria ver. É horrível, a pior sensação que tem no mundo. Porque aquilo parece que fica na sua cabeça. É como uma fita, sabe? Que vai, não é da época de vocês, mas do apóstolo, vai, rebobina, volta, começa de novo, vai, rebobina. Tinha uma maquininha na locadora, se o apóstolo, se eu estiver enganado, que não é muito bem da minha época, ele vai te falar. Você colocava a fita lá na locadora naquela época e ela já estava pronta para rebobinar. Ó, tá vendo? Tem gente mais velha que eu. E você apertava, ela já rebobinava. Você colocava uma canetinha assim, ó, pra dar aquela firmada, não ficar enrolando, né? Então, os rádios demorou um tempo para ele inverter, né? Demorou os rádios para o auto-reverso, né? Então, o que acontece? Alguns voltavam para o início. Então, é exatamente isso. Você fica com aquela dor, aquela insatisfação, gerando uma dor tão grande que você fica remoendo aquilo a noite inteira, então você não dorme. A pessoa está com insônia, não é que a pessoa está com insônia, ela fica vivendo aquilo 24 horas por dia, de dia com os olhos abertos, de noite quando devia fechar os olhos, não consegue fechar. Porque por mais que feche, aquela imagem não sai da cabeça da pessoa. Não só a imagem, como às vezes a audição. E se a pessoa não falou, você fica imaginando que ela deveria ter falado. Não é? Então tudo aquilo fere de tal forma que a pessoa fica com aquela dor por dentro. Então é uma prisão, é um ataque físico, é um ataque verbal muito sério. Que hoje as pessoas estão usando então as redes sociais. São casamentos destruídos hoje pelo WhatsApp, pessoal. Eu vivi isso no final do meu casamento. A conversa já estava só pelo WhatsApp, quer dizer, o que vai se resolver pelo WhatsApp? Hoje se resolve um casamento, uma sociedade, se resolve tanta coisa pelo WhatsApp. Não era para resolver, né? Não era, mas hoje se resolve. Imagina naquela época, falando de 10 anos atrás. Violência gera violência. Muito sério. Então a violência, ela gera e ela vai usar tanto a verbal quanto a física. E eu vou contar uma história para vocês de um camarada na Bíblia, que ele, sabe aquele cara que espera para comer com farinha? Eu brinco que vai comer, espera para comer com farinha. O cara que vai se vingar, assim, insatisfeito, o que gera violência. Só que vamos lá como que começou. Se você pegar a Bíblia, não precisa abrir que eu vou só ler um versículo para você. 2 Samuel, capítulo 12. No capítulo 12, no versículo 8, que eu vou ler para vocês, diz assim: deite a casa do seu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também deite a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a minha palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Só até aqui. O que está dizendo aqui o profeta Natan, falando com Davi, né? Falando o que? Representando o Senhor para ele. Eu te dei tudo, filho. Se você queria alguma coisa a mais, por que você não me pediu? Eu te dei um palácio, eu te dei condições financeiras, eu te dei filhos, eu te dei tudo. Se você queria alguma coisa a mais, por que você não me pediu? Aqui é muito sério, sabe por quê?
gerou insatisfação para Davi. Davi não tinha tudo que ele queria, ou não. A partir do momento que ele olha do palácio, mesmo não foi para a guerra, o que era comum naquela época, a gente já ministrou esse estudo, o apóstolo já ministrou para vocês, o que era comum naquela época? O rei ia para a batalha, né? Meu rei não ficava em casa, o cara não tinha privilégio de ficar em casa. Né? Que nem hoje, que o presidente tivesse uma guerra, o cara é o último a ser, né? Tem que ser preservado porque é o comando do país. Lá não, o cara ia para a guerra, se ele morresse, assume o outro e por aí vai. Assim que funcionava. Só que acontece, Davi estava lá no palácio, Betseba tomando um banho lá e coisa e tal, desejou ela. Uma insatisfação foi gerada aqui primeiro, porque ele tinha esposa. Então essa esposa não estava satisfazendo, naquele momento, tudo que ele queria, você concorda? Gerou insatisfação. Se ele tivesse satisfeito, ele não ia desejar a mulher do outro. E o insatisfeito, só que logicamente que tudo isso, pessoal, lembre-se, Satanás está ali, né? Querendo te gerar uma insatisfação. Deram um cara satisfeito, tinha tudo que precisava. Inclusive, conforme eu li aqui para vocês, o profeta falou para ele: olha, o Senhor falou que se você quisesse alguma coisa, você não pediu. Só que o insatisfeito, ele é muito rápido. E ele vai fazer, né, dentro daquilo que ele quer, e vai gerando cada vez mais insatisfação. Só que, como eu falei para vocês, a insatisfação, ela gera violência, não gera? Falei para vocês da lei da semeadura, não falei para vocês, abri falando sobre isso? Lamentações, o cara foi punido, vamos voltar lá, não perca aí, pessoal, pelo amor de Deus, não perca o fio aí. Vamos lá. O que aconteceu com Davi? Davi coabitou com essa mulher, vou pular uma parte da história aí, vamos lá. Fez o que fez, trouxe Urias botou Urias no campo de batalha, pegou um cara que ficava lá no final, mandou o cara ir para frente. Imagina o cara lá com a espada, mas eu sou o cara que carrega a água, então você vai ficar aqui na frente, tá com a arma, né? Lógico, o cara foi morto imediatamente, né? Até o sobrinho dele falou: Davi, tem uma coisa esquisita, você mandou esse homem para frente de batalha, morreu, enfim. E aí tem um filho com Betseba. O que acontece com esse filho? O filho morreu. Ó, a lei da semeadura. O cara, o que ele plantou? Plantou o pecado, e a colheita do pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Só que lógico que como ele se arrependeu, mostrou de arrependimento, o Senhor livrou ele, mas o filho não livrou. Você vê que na sequência que acontece com ele, o filho morre. Então ali ele podia gerar mais insatisfação ainda, e aí está o detalhe, Davi nos mostra. Ele teve insatisfação? Teve. Foi curado? Foi. Porque você não vê Davi novamente cometendo o mesmo erro. A insatisfação dele naquela área foi suprida imediatamente. Só que ele perdeu o filho. E tem um detalhe quando você começa a ler, que quando o filho dele morre, eu não vou ler tudo para você, mas vocês, né, exercício de casa aí. Você vê que logo na sequência, quando o filho dele morre, porque ele está lá chorando, todo mundo, né, todos os serviçais, né, preocupado, que afinal era o filho de Davi. Quando o filho dele morre, ninguém queria dar notícia para ele, todo mundo com medo do que ia ser a reação de Davi. Sabe o que ele faz? Ele percebeu que estava todo mundo quietinho. Vocês estão me escondendo? Ah, se o meu filho morreu? Para na hora o choro, para tudo. Ele entendeu o que tinha acontecido com ele. Se ele fosse um insatisfeito, continuasse na insatisfação, a culpa é de Deus, porque olha o que Deus fez com o meu filho. Quer dizer, ele que fez errado. Lamentações lá, 3:39. Ele foi punido pelo que ele fez. Mas foi Deus que pecou? Foi Deus que foi lá coabitar com Betseba? Foi Deus que matou Urias? Foi Deus que deixou de ir para a guerra? Foi Deus que estava passeando no palácio lá, quando devia estar na guerra? Está entendendo? Olha como começou. Só que a história, e por isso que a insatisfação precisa sair da nossa casa. Porque a história não parou por aí. Gerou consequências cada vez mais. Então você está vendo como que eu preciso ser curado de toda a insatisfação? Você consegue entender por que eu preciso ser curado? Porque gera outros problemas. A proporção é maior quando existe uma unção. Hã? A proporção é maior. Sim, lógico, existe aqui. uma unção e uma autoridade. Aqui, logicamente, que o que aconteceu com o Davi, nós vamos entender que ele não era qualquer um. Uma coisa é pegar uma pessoa que não sabe, um leigo, mas Davi tinha unção sobre a vida dele, tinha o profeta Natan que estava conduzindo cada vez mais a história com ele. Davi não era qualquer um. Tinha entendimento, tinha conhecimento.
É diferente de uma criança. Por isso que a gente fala que o reino de Deus é tomado pelas crianças, né? É deles. Por quê? Faz as coisas sem pensar, não sabe, não tem entendimento. Agora, depois dos 12, onde tem entendimento, muda-se de figura. Então, Davi aqui tinha consciência muito bem que estava fazendo. E por isso, logicamente, quando a gente conta essa história, pessoal, não quer dizer que, porque eu pequei, o senhor vai matar meus filhos. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Nós temos que guardar as devidas proporções da época, como era tratada na época, como era tratada nos dias de hoje. Como nós vemos o dia hoje a graça e tudo mais. Então, logicamente, tem que guardar as devidas proporções. Só que acontece, vamos lá. Agora vamos falar da violência. Tem uma violência? Tem uma prisão? Tem. O que aconteceu? Você pega no capítulo 13, houve um incesto por parte dos filhos de Davi. Olha o que acontece. Amon, né? O primo vai lá, o amigo vai lá e, né, fala para ele, olha para minha irmã, minha meia-irmã, e, ela é assim, não sei o que, eu tenho um certo desespero. O cara fala o seguinte, prepara aí um dia, fala que está doente, que não sei o que você precisa que venha ela fazer um bolo para você, não sei o que, tramando. Olha que amigo maravilhoso, né? Que amigo maravilhoso. Pois esse amigo vai lá, né, fala isso com ele toma essa ideia e faz o quê? Fala que está doente, não sei o que, ela espera para que venha essa minha irmã dele, chamada Tamar, cuidar dele. E quando vem essa minha irmã, ele vai lá e coabita com essa mulher, né, que é a minha irmã dele. E não só fez o que fez, acabou de fazer, ele rejeitou a irmã. O que naquela época, uma mulher rejeitada, gente, era o fim para essa mulher. Uma mulher, né, que perdeu a virgindade. Era pior que ser estuprado. Era pior que ser estuprado, perdeu a virgindade. Olha a situação. O cara rejeitou. Essa mulher que ia ser aceitada por qual marido depois? Por nenhum. Era tido como uma mulher da vida, como a gente fala hoje. Então olha essa situação que aconteceu aqui. Então olha o desenrolar disso. Só que olha a violência. O que aconteceu? Davi tomou posicionamento. Davi ficou meio complicado. Tomou posicionamento como? Era o irmão, era o filho de um lado, a filha do outro, e do outro filho que era Absalão, cobrando a atitude do pai. Por quê? Porque Tamar era irmã dele, mas não minha irmã, era irmã legítima por parte de pai e de mãe. E Absalão não estava satisfeito com a atitude que Davi tomou. Não estava satisfeito com o desenrolar da história. Nem sempre a gente vai estar satisfeito com a resposta que acontece, com a justiça da terra, por exemplo. Quando a gente está comentando entre a gente aqui, olha o que aconteceu lá na política, olha o que aconteceu, você vê na televisão, que injustiça. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Só que nesse momento gera uma insatisfação, porque a gente queria que a pessoa fosse punida assim. Queria reinar no lugar do pai. Queria reinar no lugar do pai, queria ser o justiceiro, queria ser o juiz. Não é assim? Às vezes a gente vê alguns filmes, daqui a pouco a gente está torcendo pro bandido. Não é assim? Mas o bandido é tão bacana. É assim, não vem falar para mim que não é assim, porque é assim mesmo. A insatisfação que gerou em Absalão, porque ele queria que o pai matasse o irmão. Ele esqueceu que o camarada, o pecado que foi, era irmão dele, talvez tinha que ser punido de fato por Davi, não a morte, mas tomado algum posicionamento diferente, só que Davi não fez. Davi teve um pouco de omissão nessa situação. Só que a insatisfação entrou no coração de Absalão de tal forma, e olha que Absalão, diz a Bíblia que era um cara bonito, formoso, né, devia usar óculos. O que acontece? É um cara fantástico. O que acontece? Que a Bíblia fala que ele tramou por 2 anos, olha a insatisfação, o ponto que ela leva. Presta atenção, o cara que foi alimentando, você está vendo que alimenta a insatisfação, ela é capaz de alimentar o cara, alimentou o cara por 2 anos. Ele ficou esperando o melhor momento para ele matar o irmão. E aí o que aconteceu? Para matar o irmão, tinha uma história para ser feita. O cara podia chegar lá simplesmente, pá, dar um tiro no irmão, o pai ia ficar sabendo. Porque ele tinha todo um aparato em cima disso tudo. Então o camarada ficou alimentando essa história, alimentou por um belo tempo, por 2 anos,
O que ele faz? Ele convida os irmãos para fazer um passeio. Ó, pai, eu vou fazer um jantar e depois nós vamos sair assim, assim, assim. O que não era comum também naquela época, por quê? Você não podia pegar todo um efetivo, por exemplo, pegar toda a nata, porque existia uma sucessão familiar ali. Você imagina, matou todos os filhos, quem vai assumir o reino? Lembra que nós estávamos, já saído da teocracia, mas estava a democracia, a monarquia e a dinastia. Esses dois fatos estavam vivendo nesse momento. Então, ou seja, quem assumiria era o filho. Você imagina todos os filhos em campo aberto, fazendo um passeio lá, pô, matou todos os filhos, quem vai assumir? Então era muito sério isso. E Davi ficou com certo receio. E o que ele fez? Ele pediu, ó, vai lá falar com meu pai, pede para liberar o meu irmão à mão, pedir com a gente. E Davi tinha uma certa preocupação, porque, pera um pouquinho, meu cara, outro dia estava com raiva do irmão, mas só que acontece, olha a insatisfação onde que ela pegou aí, e o que esse cara fez? Já se passaram 2 anos. O insatisfeito, você acha que o tempo vai curar esse camarada? Não. Se não for o Senhor para curar esse camarada, não é o tempo que vai curar, desculpa. Se ele não encontrar Jesus, não é o tempo que vai curar. Você olha para a pessoa, o tempo vai curar a pessoa. Vai ver, se ela não encontrar Jesus, que vai passar 30 anos naquela mesma prova. É que a gente encontra lá no monte. Estou na prova, um repetente, não passa de ano nunca, está 30 anos, 40 anos, 50 anos na prova. Misericórdia, até a viúva teve a multiplicação. Pô, Deus não vai dar com a multiplicação na tua casa? Mas eu não tenho nada, mas a viúva precisava de quê? O que ela tinha? O cara esperou 2 anos. Falou, bom, agora meu pai esqueceu. O pai poderia ter esquecido, mas o insatisfeito, querido, ele não esquece, ele é vingativo, ele tem raiva. A insatisfação, muitas das vezes, ela alimenta o quê? A raiva. O ódio mesmo. O ódio. E aí, logicamente, a vingança. O que ele fez? Esperou, ficou só esperando o tempo passar, e esperou o momento oportuno. Meu pai já não se lembra mais do que aconteceu. Meu pai acha que eu já perdoei o meu irmão, e eu estou pronto para quê? Para colocar em prática, né, o meu plano e realizar a minha insatisfação, aquilo que eu estava frustrado, agora eu vou resolver o meu problema. E o que ele faz? Naquela noite eles vão lá e matam o irmão. Olha o que a insatisfação gerou. Agora começou com a insatisfação do pai, né? Desencadeou algumas coisas, aí gerou insatisfação com Absalão, né? Lógico que o irmão fez também o que, né? E podia ter falado, agora a culpa é de Deus. Deus que trouxe Tamar para mim, Deus que trouxe Tamar para você, não pediu para que a criança trazer o bolo para você? Então olha a situação que gerou aqui. Então esse cara ficou numa prisão e foi alimentado o que? Durante esse período pela insatisfação. Sem contar o que ele fazia com o pai dele, né? De ficar na porta do fora, na sequência que ele faz, ele vai ter com as concubinas do pai, aquilo que o pai fez escondido com Betseba, ele fez publicamente. Desonrou o pai, porque o que ele fez? Ele saiu do palácio, armou uma tenda na frente, presta atenção, para ele coabitar com as concubinas do pai. Vocês estão lembrados? Não sei se vocês vão lembrar da história, mas Jacó, que o filho dele dormiu com a concubina do pai, o que aconteceu? Perdeu a primogenitura. Estão lembrados disso? A gente esquece, né? Como é que as coisas, a história vai acontecer, quando a gente menos espera ela se repete. Tem gente querendo repetir. A insatisfação aqui alimentou esse cara. É como o ódio. Você pega uma pessoa rancorosa, aquilo é o que mantém. Ela vai se alimentando daquilo todos os dias. Ela não quer cura, ela quer esse alimento. Ela precisa desse alimento para viver. Não, mas ela não precisa desse alimento para viver, ela precisa de Deus. Ela precisa de cura, mas ela acha que ela precisa disso para viver. A vingança é o que mantém ela de pé. A cabeça dela Pega uma pessoa vingativa. A vingança mantém ela de pé. Você vai falar com a pessoa assim, eu não vejo a hora de realizar meu plano. Tudo que eu quero viver é para realizar meu plano de vingança. É muito sério. Então a insatisfação, ela precisa sair da tua vida hoje, em nome de Jesus. Você precisa ser curado nesta manhã. Lembre-se, por mais, ou por menor que seja a insatisfação,
lembre-se que uma vez alimentada, presta atenção no que eu estou falando agora, uma vez alimentada, ela vai trazer uma proporção que você não imaginava. Ela vai trazer uma proporção muito maior. Então você está ali achando que, né, estou insatisfeito com isso, hoje está insatisfeito com o seu trabalho. Amanhã você está insatisfeito com a tua casa. Depois de amanhã você está insatisfeito com o teu casamento. Depois está insatisfeito com a atitude dos seus filhos. Daqui a pouco você olha para a pessoa e fala, o que você tem satisfação? Nada. Sou insatisfeito por completo. Nada. Deus não tem nada que Deus possa fazer para me tornar feliz mais. Por quê? Porque eu olho, está tudo destruído. Mas uma insatisfação que não foi Deus que colocou. Foi você que permitiu que o diabo colocasse na tua vida. Então tudo que você olha, nada está bom para você. Ainda que não te falte nada, você sempre vai achar que está faltando alguma coisa. Tá tudo bem, falta insatisfeito. Mas o que está faltando para você? A falta. O que? Falta, não importa, está faltando. Eu não lembro agora, mas está faltando. Né? Uma pessoa assim, fala com a pessoa, você, eu não sei agora, mas está faltando. Está sendo insatisfeito. Então que você possa ser curado hoje, a partir de depois dessa cura, depois que a gente orar, ou no final do dia, ou amanhã, que torne a tua vida diferente. Eu vou acordar hoje diferente, eu já vou acordar grato, satisfeito, porque primeiro, as misericórdias se renovaram. Glória a Deus, mais um dia de vida. Eu venci o dia de ontem, eu fui dormir sem saber. Mas agora eu tenho certeza que eu venci o dia de ontem. Só tenho o dia de hoje para vencer. E Deus vai me fazer, o mesmo Deus que foi ontem, é o de hoje. Que vai te fazer vencer hoje. Então, em nome de Jesus, que você possa receber essa cura, que você possa ser liberto. Bispo, qual foi o final de Absalão? Absalão, né, plantou, né, aquela velha história, né? Ele plantou a morte, né? Não tinha como colher nada diferente, né? Quem planta, a gente brinca, né, no mundo que fala que quem planta tempestade, né? Como é que é? O ditado também, antigo. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Muito usado pelos pais, avós. Meu pai tinha maneira de falar isso, né? Então, assim, tá aí. O que ele plantou? O que ele colheu? Então, volta lá em Lamentações, como a gente começou, né? O que você plantou, o que você colheu, só que a insatisfação vai fazer a gente colocar a culpa no Senhor. Então, em vez de a gente colocar a culpa no Senhor, o que a gente vai fazer? Vai tomar um posicionamento. A insatisfação dele foi tão grande que o que ele queria era o lugar do pai. Nada ele estava queria satisfeito. reinar no lugar do pai. Ele ficava na porta do templo. Ele falava que ele poderia ser um rei melhor. Ele poderia... O cara, o que ele fez? Ele montou um escritório que o pai teve que fugir para não ter um confronto com o filho. Exatamente. E o que ele fez? Ele saiu do palácio, montou o escritório lá embaixo e ele falava para todo mundo que ele podia ser melhor que o pai. Isso aqui, meu pai... Você imagina naquela época, o rei tem que julgar todo mundo. Você lembra de Moisés? Né? Lembra de Moisés? Jetro falou para ele, olha, separa Moisés, você vai ter condições de julgar todo mundo. Pega os chefes de cada tribo aí, vão julgar cada umas coisas pequenas, rouba a galinha do irmão, vai lá, resolve, paga, não sei o quê, entrega oferta. E os casos maiores você passa para mim. Você imagina naquela época de Davi já, o quanto o povo tinha se multiplicado. Gente, vocês pegam aí, na época de Davi, tinha 20 e poucos mil só de levita. Tem noção da quantidade de gente que tinha? Pega o censo que eles fizeram, a quantidade de gente que tinha na época de Davi. Então você imagina ele julgando todos os casos. E aí o que acontece? Absalão ia lá e falava assim, ó, meu pai não ia fazer nada, porque sabe como é que ele está muito ocupado, mas eu, se é na minha situação, eu aqui como rei, eu faria isso, eu faria aquilo. A insatisfação dele era com o pai. Então o que acontece? Ele queria um confronto com o pai. Ele queria um confronto com o pai, matar o pai e ocupar o lugar dele. Então a insatisfação que gerou a violência, olha o grau de violência que gerou. Não só a morte do irmão, como ele queria e conseguiu, mas também a morte do pai, que ele não conseguiu, que Deus não permitiu. Mas não permitiu por quê? Quem era Davi? Ele colheu a própria morte dele. Ele colheu a própria morte. Agora, quem era Davi? E aquilo que Davi, presta atenção, quis Absalão, Davi não quis matar Absalão. E quem fez foi justamente o sobrinho dele. Aquilo que ele não conseguiu fazer, Deus falou, não dá, né? Deus foi lá e puniu Absalão com a própria morte.
Então, aqui a insatisfação, você vê que o grau de insatisfação foi tão grande, o cara desejou ter a morte do pai, o lugar do pai, a cadeira do pai. Pense vocês, tem gente hoje em dia que não faria a mesma coisa, entre vocês que tem. Tem gente que quer o lugar do pai, o lugar da mãe, outro que é o lugar do trabalho, que é o lugar do chefe. E se tiver que matar para ocupar o lugar do chefe, vamos usar esse exemplo que acho que é mais leve, né? Tem gente que se tiver que fazer uma trapaça, fazer qualquer coisa de errada para ocupar o lugar do chefe, faria. Então ela vai usar a insatisfação dela, que ela quer aquele lugar de qualquer jeito, e ela vai fazer o que tiver que ser feito para ocupar esse lugar. Então a insatisfação é muito séria, e nós estamos só no segundo dia. E olha o tanto de coisas, nós vamos ter ódio, a nossa aposta daqui a pouco, ao meio-dia, vocês vão mais surpresa aí, vão ver que mais coisa que a insatisfação vai levar às 18 horas, nós temos o dia de amanhã ainda. Então, em nome de Jesus, que você possa receber essa cura hoje, em nome de Jesus. Depois acaba de dar os fichas do povo, estou dentro do horário, glória a Deus. Queria pedir desculpa a vocês, hoje a gente entrou um pouquinho atrasado, né, gente? As águas, chegou, já vou orar. Estou um pouquinho atrasado aí, nós estamos, todo mundo sabe que nós estamos mudando aí, informatizando, logo tem muita novidade por aí, em nome de Jesus. Deus vai fazer, eu creio. A Hebron vai ser uma referência. Aliás, a Hebron, todo mundo sabe que ela é uma referência quando você fala de virtual, né? Ainda mais uma igreja totalmente virtual. Aquilo que lá atrás chamava a gente de, como é que era? De seita, né? Hoje o povo está, como brinco aí, aceitando, porque hoje entenderam o que é e aonde nós vamos parar. É tão engraçado, o pessoal chamava de seita, né? Que engraçado. No começo, quando eu conheci o Evangelho pela primeira vez, não podia ver televisão. Né? Não podia ver televisão, não podia comer carne de porco, não podia isso, não podia aquilo. Depois o povo aceitou, começava a ver televisão, e aí, quer dizer, aquilo que falavam mal, agora ninguém fala mais. E aquilo que falaram mal da nossa igreja, que era virtual, quando chegou a pandemia, mudou tudo, aí já estavam falando bem. É isso aí. No futuro você imagina, né? Que vai ser holográfico. Cuidado, hein? A apóstola pode entrar na tua casa. Você ser surpreendido. Da manhã, pela manhã. Peraí um pouquinho. Eu vou te visitar. Você já imaginou? A apóstola, quando eu conheci a apóstola, ela brincava, porque assim, Deus sei que Deus revela tudo para ela. Ela fala assim, Deus está me revelando, eu vou aí. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vem aqui não. Eu tinha um medo danado de acordar, ou ela aparecer lá, vai saber. Eu falava, ela vai que ela aparece, né? Vai entender, né? A gente vai continuar orando. Eu sei que tem muitos casos aí de pessoas, né, com vários tipos de enfermidade, está nos cadernos. Eu tenho pedido para as pessoas estarem orando, né, todos os intercessores. Eu sei que o povo está orando. Vamos continuar em nome de Jesus, vamos manter isso aí, vamos estar orando, porque nós vamos ver a cura das pessoas. Ainda mais esses 3 dias, a gente está falando de cura, é cura de todas as áreas. Nós já estamos falando sobre insatisfação, mas às vezes tem enfermidades geradas por insatisfação também, viu? Vocês viram a apóstola falando ontem. Então, em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar e você vai ser curado em nome de Jesus nesse propósito, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar, Pai, nesse momento na tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor, agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor invada cada casa agora, Pai. Toma nas tuas mãos a vida dos teus servos, Deus, em nome de Jesus. A cada um hoje que entrou nesta live, a cada um que participou, Pai, ou através do Facebook, da rádio, Pai, em nome de Jesus. Os nomes que estão aqui, Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toque, cure, liberte, restaure e aviva o teu povo. Entra nos leitos de hospitais, Pai, vai curando o teu povo, todo tipo de enfermidade, Pai. Que todo diagnóstico médico, toda sentença médica caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Toda virose que tem assolado os teus servos, caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai, aqueles que estão acometidos de câncer, Pai, em nome de Jesus, que tiveram diagnóstico, Pai,
vai cair por terra agora pelo poder do nome de Jesus. O teu povo vai ser curado, Pai, imediatamente, Deus, e sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Pai, toma nas tuas mãos a vida de cada um, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Pai, quebra essa sentença, quebra esse diagnóstico, Pai, em nome de Jesus. Vai operando um milagre sobre a vida de cada um, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, a cada um que está no nosso caderno de intercessão, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando e curando o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Invade os leitos, invade os hospitais, invade as casas, Pai, em nome de Jesus. Toda resistência agora, Pai, caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Blinda as famílias, tira o homem estranho, tira a mulher estranha, Pai, que tem destruído os lares, tira toda obra de confusão, Pai, o ataque físico, o ataque verbal, caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre cada lar, Pai, blinda os nossos amados, os nossos queridos, nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Acampa os teus ao redor deles, Pai, que a mortandade que assola ao meio-dia, o espanto noturno, Pai, o síndrome do pânico, Pai, a depressão, a angústia, Pai, o isolamento caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Toda oração contrária, peso de palavra, vai cair por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Obra de macumbaria, de feitiçaria contra a vida dos teus servos, paralisar a vida deles, Pai, vai cair por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos a vida financeira dos teus servos, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, muda de patamar financeiro, Pai. Dá poder financeiro, qualidade de vida, Deus, em nome de Jesus. Cria oportunidade de negócios, de trabalho, Pai, em nome de Jesus. Abre as janelas dos céus, Pai. Derrama a bênção sem medida sobre a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, traz o contrato, traz o cliente, o fornecedor, Pai, em nome de Jesus, dos teus servos, Pai. Mas faz os teus servos prosperar, dá ordem a favor deles, Pai, em nome de Jesus. Ações nas justiças, Pai, que estão pendentes, Pai, estão aguardando liberações, Pai. Oh, Pai, o Senhor é o juiz, Pai, o Senhor é o advogado, Pai. Advoga a nossa causa, Pai, libera tudo que estava pendente a favor dos teus servos, Pai, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus, em nome de Jesus. Visita cada dizimista, cada ofertante, Pai. Oh, Pai, traz o suprimento na mão dos teus servos, Pai. Muitos têm declarado o desejo de entregar a tua obra, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, traz na mão dos teus servos, Deus, em nome de Jesus, para que eles possam entregar, Pai, que eles sejam os maiores dizimistas, os maiores ofertantes, os colunas da tua obra, que eles entendam o poder, Pai, de ser coluna na tua obra. Oh, Pai, de financiar, patrocinar a tua obra para que ela possa avançar, Pai. Traz o suprimento que nós temos clamado, Pai, para honrar todos os compromissos da tua obra, Pai. A obra não é minha, a obra é tua, Deus, em nome de Jesus. Levanta os supridores, traz o suprimento, Pai, de uma forma sobrenatural. Traz um grande investidor, um grande empresário, Pai, que vai patrocinar a tua obra, Pai. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, xúria, decanta, alabachúria, decanta, alabás. Visita poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, eu te peço, Pai, abre portas de trabalho, Pai, para aqueles que estão desempregados, Deus, em nome de Jesus. Cria, Pai, uma porta inaudita para os teus servos, Deus, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decanta, alabachúria, decanta, alabás. Oh, Pai, visita o nosso país, Pai, em nome de Jesus. Visita mesmo da sabedoria, dá entendimento para os nossos governantes, Deus, em nome de Jesus, para conduzir a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos o poder, Deus, em nome de Jesus, Pai. Poder do Brasil, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, xúria, decanta, alabachúria, decanta, alabás. Nós queremos colocar, Pai, e declarar nossa dependência de Ti. Nós não dependemos de homem, nós dependemos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai. Oh, Pai, que o Brasil seja o maior país evangélico, Pai. Celeiros para as nações, Pai, é o que eu profetizo, Pai, em nome de Jesus. E nós vamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Essa é a declaração do teu povo, Senhor, nesse dia de hoje, Deus, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decanta, alabachúria, decanta, alabás. Oh, Pai, aqueles, Pai, oh, Pai, que acreditam no ato profético, Pai, em nome de Jesus. Assim como foi, Pai, passado o sangue do Cordeiro naqueles batentes, Pai, onde o anjo da morte não entrou, Pai. Hoje, da mesma forma, com o mesmo ato profético, Pai, aqueles que colocaram água diante do teu altar vão beber essas águas, Pai, e vão ser curados, que são águas curadoras, Pai. O teu povo vai ser curado de todo tipo de enfermidade, seja
seja ela qual for, Pai, ao tomar desta água, Pai, que os teus servos estão apresentando diante do teu altar, eles vão ser curados, Pai, não pelo meu poder, mas pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus, o poder do Senhor, Pai, é assim que o teu povo vai ser curado, Pai. Toma nas tuas mãos esse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor seja entregue somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Oh, glória. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O Senhor entre na tua casa, né? Invada a tua casa. Toda insatisfação hoje vai sair do nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Não esqueça de tomarem as águas. Sempre que você for participar, coloca a água para que um familiar teu venha tomar. Lembre do ato profético. Às vezes a gente fala sobre alguns atos proféticos, as pessoas falam, mas ato profético, água, vão falar um monte de besteira, né? Às vezes algumas pessoas falam, né? Vai ler a Bíblia. Né? Lá você pega, quando foi passado o sangue do Cordeiro, aqueles que acharam que não precisava ter um ato profético, o que aconteceu? O Espírito da morte consumiu. O anjo da morte passou e consumiu. Mas aqueles, e olha que naquela época o Senhor deu esse privilégio, não foi só para o hebreu não, para os egípcios que também passassem o sangue do Cordeiro, no batente da porta ali não ia entrar o anjo da morte. A arca é um ato profético. Lembre-se, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos, era um móvel qualquer para Abinadab. Na casa de Obed-edom foi dado toda a honra e toda a glória. Ele entendeu o que significava a arca. E em 3 meses a história dele foi transformada. Por que você não pode beber essa água hoje e ser curado? Com certeza, aqueles que tomarem essa água hoje e crerem vão ser curados em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, meio-dia nós temos propósito. Nossa apóstola está aí meio-dia, ministrando às 18 horas. Nós temos mais um sacerdote ministrando às 18 horas. E amanhã nós vamos entrar no último dia do propósito. Então, o propósito 6 horas da manhã. Depois nós temos alimento diário. Amanhã com a nossa apóstola em nome de Jesus, né? Todo mundo está com saudade dela? Vocês não estão? Eu estou com saudade dela. Amanhã a nossa apóstola em nome de Jesus chega de férias, né? Essas férias prolongadas dela, chega de férias. Amanhã, então, em nome de Jesus, 7h30 da manhã. Desculpa hoje pelo atraso, né? Mas amanhã a gente entra no horário em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, como nossa... Ensinando a ser íntimo de Deus. É isso aí, precisamos ser íntimos. Para viver uma expansão. Para a gente viver em expansão. Quer expandir? Não, né? Físico. Seja íntimo de Deus, né? É isso aí, pessoal. Um beijo grande. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.